E aí, de boa? Hoje eu vou trazer um vídeo refutando uma teoria sobre o Sanji versus o Katakuri. Então, essa é uma teoria que está sendo bem debatida na comunidade de One Piece, principalmente nesses últimos dias que alguns youtubers fizeram essa teoria. E tem todo mundo falando que o Sanji vai lutar com o Katakuri, inclusive que ele vai vencer o Katakuri. A principal base que eles estão usando nessa teoria é que o Sanji vai despertar um haki da observação, mas não qualquer haki da observação. Um haki da observação poderoso o suficiente que vai prever o futuro, só que vai prever o futuro por mais tempo do que o Katakuri. O Katakuri prevê o futuro por mais ou menos 3 segundos. É por aí o tempo. Ou 5, a gente não sabe. Provavelmente é 3 segundos. E essa teoria afirma que o Katakuri não vai prever o tempo que o Sanji, no caso, vai prever o futuro além dos 3 segundos do Katakuri. Ele vai prever 10 segundos. E isso não faz o menor sentido. Eu assisti agora o vídeo do Oda Go. Ele disse que o Sanji já tem haki da observação. Eu não sei dizer se ele tem ou não tem, tem então a teoria, porque pelo menos se ele disse em algum momento que tem, eu não prestei atenção. Aí já não é comigo, né? Mas vamos no pressuposto que ele não tem o haki da observação, que ele vai despertar. E vamos poder dar o exemplo aqui do Kobe, da observação do Kobe e do Sop. O Kobe, quando desperta o haki da observação, ele vem tipo no máximo até aquele momento. Que ele consegue ouvir a voz de todas as pessoas que estavam lá na guerra do Marineford. E inclusive ele acha que está lendo a mente deles, mas não, ele só está ouvindo a voz das pessoas. E também o haki da observação do Usopp, que ele consegue ver em áurea. Que aliás, ele é o que tem um haki da observação mais forte no bando, porque ele consegue ver a aura das pessoas. Ele vê tipo um espíritozinho, um laço redondinho. E quem foi mostrado com o haki da observação assim foi o Almirante Fujitora. Que ele é tipo... Até então ele era o que tinha um haki da observação mais forte. Mas agora que o Katakuri apareceu, o Katakuri tem o haki da observação mais forte. Que ele consegue ver o futuro. E isso não faz o menor sentido. Eles estão usando como base... Vou dar um exemplo do Cavaleiros do Zodíaco, que o Odaí também deu. Que no Cavaleiros do Zodíaco, quando alguém desperta o sétimo sentido, o cosmo dele vai no máximo. Tipo, o cosmo é infinito, mas é o máximo que um cavaleiro consegue alcançar, entendeu? E o máximo do sétimo sentido. Quando o Seiya, no caso, desperta o sétimo sentido, ele consegue ficar tão poderoso que ele consegue lutar de igual para igual com o Cavaleiro de Ouro. Isso qualquer Cavaleiro de Bronze que despertar o sétimo sentido consegue. Só que além dele conseguir lutar de igual para igual com o Cavaleiro de Ouro, é temporário. Ele não vai ter sempre aquele poder. É só no momento que desperta. E no One Piece é semelhante. Quando alguém desperta um haki da observação, o haki é muito poderoso naquele momento, que é o topo que ele vai conseguir atingir. Mas não significa que o Sanji, se ele despertar o haki da observação, que ele vai conseguir ver o futuro. No caso, o Usopp, por exemplo, ele consegue ver a áurea quando ele despertou o haki da observação. Mas isso não significa que quando ele vai usar novamente, ele vai conseguir ver a aura das pessoas. Ele vai ter que treinar o haki da observação dele para ele conseguir despertar, não despertar, ele conseguir utilizar o haki da observação na hora que ele quiser. E além dele usar na hora que ele quiser, ele vai ter que treinar mais um pouco para ele conseguir ver a aura das pessoas. E se ele quiser ir mais além e ter um haki do Katakuri, por exemplo, de conseguir ver o futuro, ele vai ter que desenvolver ainda mais o haki, além do máximo. Porque não é o máximo do máximo, é o máximo que a pessoa já tem. Tipo, todo mundo já nasce com o haki da observação e o haki do armamento.
só que ele precisa despertar para usar. Já é diferente do haki do rei, que só algumas pessoas têm. E essa teoria também diz que, além dele despertar o haki da observação, que vai superar o do Katakuri, que isso, na minha concepção, é uma falácia, porque ele não despertou daquele jeito. O Katakuri despertou um haki da observação e desenvolveu. Foi dito pelo Bege que ele desenvolveu o haki da observação para ficar forte daquele jeito. E, além disso, ele vai prever a previsão do Katakuri, que faria até sentido, porque, de acordo com a teoria deles, ele vai estar mais forte ainda que o Katakuri. Mas eles ainda foram além. Eles disseram que eles vão entrar na mente o Sanji vai entrar na mente do Katakuri e eles vão ter um duelo mental, os dois. Isso não faz o menor sentido. Ia virar Naruto, por exemplo, tipo um Sharingan se cruza e não faz o menor sentido que isso aconteça. E, particularmente, se isso acontecer, cara, não vai começar, o Naruto vai... Naruto, cara? O One Piece vai ficar igual Dragon Ball, que os caras tiram poder do nada. É tipo, despertou o haki aqui pra lutar. Isso não faz sentido. E muita gente diz que ele já tem o haki da observação. Se ele já tem o haki da observação, já treinou o suficiente pra ver o futuro, por que na luta dele contra o Verbo ele quebrou a perna? Isso foi depois do time skip, só se ele treinou esse haki nesse tempo. Isso não faz muito sentido também, porque ele teve outras lutas. Não, em Holy Cake ele não lutou, mas ele... Isso pode ter acontecido, mas não faz muito sentido. Porque se ele não treinou isso nos 2 anos que ele esteve lá na Ilha dos Okamas, porque ele teria despertado isso e desenvolvido depois desses 2 anos? Não faz muito sentido. E então o plano não vai dar certo? Não exatamente. Por quê? O Katakuri consegue ver o futuro por 3 segundos, que é o que o pessoal está dizendo. Eu também acredito que seja nesse tempo. Se ele consegue ver o futuro nesses 3 segundos, ele conseguiria ver que o Sanji desviou do tiro e tal. Mas há uma seguinte questão. A gente não sabe como é que funciona, se ele consegue ver o futuro de tudo que está acontecendo em volta dele, se ele consegue ver o futuro de quem ele está olhando, ou o principal, que ninguém falou ainda sobre isso, se ele tem que ativar essa função de ver o futuro. Eu não acredito que ele veja o futuro passivamente, tipo... ele tá andando por aí aparece sei lá, cai um tronco em cima dele. Ele vai prever isso. Ele vai conseguir sentir que o tronco vai cair igual todo mundo que tem um haki da observação. Mas ele não vai conseguir ver que o tronco vai cair 3 segundos antes. Ele vai sentir na hora igual um haki da observação normal. No caso, para ele ver o futuro, seja a teoria minha, ele precisaria se concentrar e usar essa habilidade do haki da observação dele. Porque se ele vê o futuro 3 segundos antes, tipo 24 horas por dia, ele não precisa ativar para isso acontecer, a mente dele ficaria confusa. Imagine só, tu ia viver praticamente no futuro, ia bugar a mente dele, tipo, aconteceu uma coisa, aí ele acha que aconteceu, mas não, o futuro. Isso ia ser muito estranho, cara, não faria muito sentido. E também tem a questão de se ele consegue ver tudo à volta, ou se ele consegue ver só a pessoa que ele está olhando, ou só o que os olhos dele conseguem ver. Se for dessa forma, o plano teria que mudar um pouco. O Luffy teria que desviar a atenção dele antes do tiro acontecer. Como o Luffy desviou a atenção dele, o Sanji ia desviar do tiro e ele não ia saber, porque o Luffy desviou a atenção dele. Então o plano ainda pode seguir normalmente, só que com essa pequena alteração. Se o tiro for o ponto de partida, o tiro da Purin,
o plano vai pro água abaixo. A não ser que o Katakuri não esteja com essa habilidade ativa na hora. Se a habilidade não for ativa 24 horas, isso é possível, porque ele ia ativar isso bem no meio do casamento. Naquele momento específico que estava ativo. Era um momento que estava entrando os convidados na festa. Então faz todo sentido o hack da observação dele estar ativo, nesse de ver 3 segundos no passado, porque aquele é um momento perfeito para alguém chegar e armar uma emboscada. É praticamente isso a teoria, entendeu? O hack da observação dele não é ativo 24 horas por dia, só no momento que ele quer. E além disso, só é ativo no momento que ele quer. E a teoria sobre o Sanji, refutando a teoria no caso do Sanji enfrentar o Katakuri, também. E outra coisa, outro detalhe também, que o Sanji não vai lutar com o Katakuri. O Katakuri é um dos generais doce da Big Mom. E provavelmente um dos mais fortes. Se o Luffy precisou da ajuda da Nami para poder derrotar o Kraken, por que o Sanji conseguiria fazer isso sozinho? Faz sentido. Até porque no trio monstro, no caso depois do time skip, o Sanji é o que ficou mais para trás. O Zoro, por exemplo, ele aparenta estar no mesmo nível do Luffy, porque ele derrotou o Pika com um golpe só. Já a gente não viu o Luffy enfrentando o Pika para saber se ele derrotaria com um golpe só. Mas isso prova que o Zoro está muito forte. E uma teoria minha sobre o Katakuri é que ele seja um atirador. E quem ele vai enfrentar, não nesse momento, mas no futuro, ele vai enfrentar o Usopp, que tem um hack da observação bem forte também. Porque o único ataque que a gente viu do Katakuri, ele estava atirando uma Jujuba. Aí muita gente vai comentar assim, tipo, só porque ele atirou uma Jujuba não significa que ele seja um atirador, ele não tem uma arma. A gente está falando de One Piece. Nada em One Piece afirma que um atirador tem que usar uma arma. O que impede de um atirador atirar jujubas? É uma coisa que se pensar. E eu acredito que, não vai ter uma batalha nesse arco entre Katakuri e ninguém no bando. Se tiver, vai ser uma coisa bem rápida, uma lutinha pra fugir dele. Porque no bando não tá completo. Vai estar os generais doce todo da Big Mom. E um confronto do bando do Capone junto com o bando do Luffy, que nem tá completo. Não tem como dar bom. Se para derrotar Chichibukai, que no caso foi o do Flamengo, foi necessária a ajuda do Lau, tu acha que o Luffy conseguiria derrotar, por exemplo, a Big Mom? O Capone teria que estar bem mais forte que o Lau pro Luffy derrotar a Big Mom. E não, cara, não vai, cara. Sinceramente não vai. Ele vai precisar de algo além do Gear 4, um Gear 5, mais muito de inglês, ou um Gear 6 também. Com o Gear 4 ele não vai derrotar a Big Mom. E se ele for derrotar a Big Mom com o Gear 4, vai ser mais pra frente. Então, eu acredito que não vai ter uma luta com o Katakuri, nem com a Big Mom. E esse negócio de Luffy enfrentar o Katakuri não vai acontecer. É mais ou menos isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal para mais teorias de One Piece. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like se gostaram, divulgue para os amigos essa teoria. Se vocês participarem de algum grupo de One Piece, um grupo de anime, divulguem, porque o canal está começando agora. Também deixa nos comentários aí o que pode ajudar a melhorar, porque o canal está começando aí. O feedback é muito importante para me melhorar. E vou ficando com isso, valeu!